talvez a única particularidade do Bolsonaro na forma de fazer campanha foi o recurso no WhatsApp, porque o WhatsApp é a rede mais popular no Brasil. O Trump foi muito pelo Facebook, porque o Facebook nos Estados Unidos é muito mais popular, porque o acesso à internet, a pacote de dado é mais fácil. Agora, o que eu aprendi depois de 18? Eu falei, porra, um cara desse, Bolsonaro, além de ser um desqualificado, que não tem projeto para o Brasil, né? E que não tinha sequer o tempo de TV, que era o ouro das campanhas eleitorais. Pô, se esse cara ganhou uma eleição nessas circunstâncias, tem uma coisa aí. Assim, a esquerda não pode... Porque a rede social foi utilizada pela extrema-direita, então a rede social é de direita. Claro. Tem gente que tem esse tipo de maluquice. Não. Então, a gente começou a pensar essas coisas. E a campanha nossa em 2020, no ano passado, tá aqui até o Galo aqui no estúdio, que foi coordenador de rede da nossa campanha, no estúdio, na casa do Rafinha, sentado na mesa da sala. No laptop, conferindo as novidades do Xvideos. Ficou vermelho. Então, assim, a gente pensou e falou, porra, dá pra instrumentalizar. Fizemos um puta trabalho de rede na campanha, estourou um engajamento muito legal, chegou em muita gente. Trabalhamos muito humor, essa coisa de falar, porra, é o invasor. Então tá bom, vamos lá invadir a casa das pessoas e conversar. Você abraçou isso, eu achei muito legal isso. Que era uma forma de você, porra, qual é a pior coisa? Quando você tem um apelido na escola e você é criança. Você brigar com o apelido, bicho, fudeu. Você vai ser o minhoca pro resto da vida. Pro resto da vida. Você vai estar velhinho no asilo, vai estar o minhoca. Então, fudeu. Então, assim, você ficava invasor. Os caras tinham uma puta máquina pra bater nisso, que é uma forma de estimular o preconceito, desqualificar o movimento sem teto. A gente avaliou, falou, não, vamos brincar com essa ideia. Né? Vamos aqui invadir as casas. E essa foi a melhor maneira da gente abrir o ouvido das pessoas para escutarem o que é a realidade dessa luta e do movimento social. E foi foda. Mas isso para pegar essa coisa da campanha de rede. Agora, a campanha de rua. Enfim, você perguntou, isso é importante para mim como candidato ou como político ou é importante para as pessoas? É os dois, cara. É uma mão dupla. Eu aprendi, eu moro em São Paulo desde que eu nasci, mas eu conheci nos 6 meses de campanha coisas de São Paulo que eu não conheceria pela rede social, pelo YouTube. Então, o que foi algo muito marcante que você falou? Eu não fazia a menor ideia que isso acontecia em São Paulo. Bicho, eu fui no primeiro turno ainda. Chega mais perto. Numa comunidade no extremo norte de São Paulo, no Jardim Peri Alto. As cenas que eu vi naquela favela, cara, era um esgoto a céu aberto, lixo jogado para todo lado. A prefeitura não fazia a coleta, a prefeitura não deve fazer até hoje, né? Não limpava o córrego, os relatos de enchente, as marcas na parede das casas. Olha, que eu atuo há 20 anos no movimento sem teto, eu já vi muita coisa. Mas assim, ali as pessoas estão há 20 anos, 30 anos, é um bairro que está estabelecido, né? E vivendo no meio dos ratos, criança brincando com ratazana desse tamanho passando em volta. E você vê isso, porra, a cidade mais rica da América Latina. E lá, assim, eu acho que todo mundo tinha que ir lá. Todo mundo que quer governar São Paulo tinha que passar 2 horas lá, pelo menos. Acho que alguém que fizesse isso, a não ser que seja um hipócrita desalmado, que aí é um caso perdido, talvez governasse com um pouco mais de sensibilidade. Escutar as pessoas, porque não é só você ver uma situação. Que a gente também já foi condicionado a um olhar de indiferença, né? Até para conseguir sobreviver, né? Porque se você passa a se tocar por todas as cenas que você vê num país como o Brasil, fica difícil respirar. É claro. Então eu entendo essa defesa também. Claro, não, eu entendo a defesa. Não de um governante, que a princípio é o cara responsável por resolver este problema. Mas nós, enquanto moradores do país, se todo morador de rua que vem falar comigo me sensibilizar ao ponto de me fazer chorar, é difícil sobreviver. É difícil, mas também se nenhum, e a situação de nenhum deles te sensibilizar a ponto de que ele faça parte da paisagem, a gente vai sobreviver no meio do inferno. Concordo. E eu acho que é essa lógica da indiferença que tomou a nossa sociedade. Assim, ontem teve o episódio, não sei se você viu, até escrevi sobre isso na minha coluna na Folha de São Paulo. Não sei quando vai sair o nosso vídeo, mas foi na segunda-feira o episódio foi noticiado, né?
da prefeitura que foi lá e botou pedra pontiaguda debaixo de um viaduto para tirar os moradores de rua, no viaduto do Tatuapé, aqui na Zona Leste. Não é a primeira vez que isso acontece, certo? Isso já virou até um padrão de um urbanismo excludente, higienista, em São Paulo, em várias cidades brasileiras. Mas, bicho, se a gente perder a capacidade de se indignar com uma coisa dessa, claro, que o problema na nossa cidade é que alguém esteja debaixo de uma ponte que as pessoas estejam vendo, então bota a pedra e faz aquela pessoa sumir para algum buraco, porque o problema é que ela seja vista pela gente, não que ela esteja lá morando num colchão, então joga ela no meio da água, no meio da rua, no esgoto, sei lá onde. Sabe, é um nível de insensibilidade da gente não conseguir enxergar as pessoas como humanas. É quase a impressão que dá, Boulos, é que quem está no poder está muito mais preocupado em, obviamente, em dizer o certo, ou ter o discurso que combina com o seu eleitorado, do que resolver necessariamente o problema. Te cito outra questão, a questão da Cracolândia. O que se fez na Cracolândia, as merdas que foram feitas naquele lugar, desconsideravam que ali tinham pessoas. Se fala da Cracolândia como quase uma pedra. É um problema que é uma pedra. Não são um lugar onde pessoas... Nós temos que acabar com essa pedra. Nós temos que fazer o quê? Bate na pedra, destrói a pedra. Para onde vão essas pessoas? Mas eu ofereço lugar para elas. Mas não é só oferecer o lugar para elas. Tem todo um tratamento psicológico. Claro. Como que eu faço para resolver a questão da droga, o fornecimento? Tem milhões de questões que envolvem isso, mas... a preguiça do cara de realmente entender aquilo e tratar como se fosse uma pedra. É triste você... A questão é isso, né? A questão da empatia. No momento que você tem empatia, você quer entender os problemas, não só resolvê-los desse jeito, botando pontiagudos para que as pessoas não vão para ali, né? A Globo talvez seja um dos únicos veículos ainda no país que não depende das verbas do governo federal. Claro que a Globo faz um monte de cagada, defende os próprios interesses e tudo mais, mas assim, Record, SBT, emissoras que sobrevivem com a verba do Bolsonaro. Aí você tem o Silvio Santos, que é um ídolo do país, ajoelhado chamando o Bolsonaro de patrão. Você fala, meu irmão, aonde que a gente está vivendo? Então aí você olha para a imprensa... O povo olha pra imprensa e realmente não acredita no que se diz. É triste isso, cara. É foda. Agora, você tocou num ponto que... Assim, fala mal da Globo, Boulos, pra gente ter um corte legal desse papo. Porra, mas eu falo mal da Globo há muitos anos. Isso não seria inédito. Mas eu acho assim... Tem um problema, acho que a gente precisa separar, Rafinha. São duas coisas. Uma é o seguinte... O objetivo do Bolsonaro em descredibilizar a imprensa como um todo... para poder, inclusive, manter o caminho livre para as fake news, que é onde ele reina. Sim. Assim, é inacreditável a capacidade que o cara tem de... A vacina. Ele trabalhou contra a vacina. Isso não é a minha opinião. Ele comemorou abertamente quando os testes da vacina do Butantan foram suspensos no final do ano passado. Ele falava que ele falou, não vou tomar vacina, essa vacina não vai dar certo, não vou legitimar a vacina, não vou autorizar a vacina. Aí o país... No momento que a vacina deu certo, a vacina não era do Brasil. Não, no momento que saiu a vacina e o povo não está aguentando mais e precisa da vacina, segunda onda de pandemia... Ele fala que a vacina é do Brasil. Ele começa a dizer, essa vacina é minha, não sei o quê. E aí, quando ele é cobrado, ele ataca a imprensa, porque... E constrói dizendo, eu nunca disse isso. Então, assim, é uma lógica, essa lógica de fake news, quase kafkiana, maluca. De mitada, né? A resposta na base da mitada. Aí você vê aqueles caras comemora do lado e acabam legitimando uma mentira. Mas é até meio melancólico, aquelas comemorações são meio deprimentes, né, cara? Umas 4, 5 pessoas ali. É deprimente, mas o povo em casa tá fazendo a mesma coisa. Adoram quando ele manda a imprensa tomar no cu. É verdade. Mas enfim, mas aí tem uma outra coisa que a gente precisa falar também. Seguinte, assim, óbvio, uma coisa é o que ele faz com os profissionais da imprensa, com os jornalistas, é uma coisa criminosa, cretina, autoritária, inaceitável, né? Ele ofende trabalhadores que estão ali. Agora, muitas das empresas de comunicação no Brasil, das grandes corporações de comunicação no Brasil, também
tem a sua cota de responsabilidade, não para que o que o Bolsonaro fala, mas para que o povo tenha essa reação. Sim. Porque atuaram muitas vezes manipulando processos políticos no Brasil. Sim, não só a Globo também, e não só ela. Não é? Ajudaram, inclusive, foram cúmplices desse processo de desmoralização da política e, nesse sentido, também ajudaram indiretamente a eleger o Jair Bolsonaro. Você acha mesmo? Cara, quando se cria um cenário... A eleição do Bolsonaro. Não vou nem citar aqui editoriais de jornais que hoje estão apanhando, que disseram que era uma escolha muito difícil. Não é? Ou que alguns até apoiaram o Bolsonaro abertamente. Sim. No segundo turno de 2018. Não era o candidato original deles, eles queriam apoiar o Alckmin, como o Alckmin não foi pro segundo turno, foram de Bolsonaro. Mas não é só disso que eu tô falando, é o clima que se criou no Brasil, Rafinha. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eu fui candidato em 2018, eu senti na pele o clima daquela eleição. Era tóxico, cara. Não tinha espaço pra você falar de projeto, de futuro, de país, dos grandes temas nacionais. Era uma eleição marcada por um ódio que boa parte da grande imprensa ajudou a destilar e a semear na sociedade brasileira, não é? Com o discurso tiro, porrada e bomba, com o objetivo naquele momento de destruir o governo do PT, que engajou a maior parte da imprensa brasileira. Sim. Destrói o Lula, destrói os governos do PT, desmoraliza. E o que eles não contavam é que soltar o pitbull é a parte mais fácil. Prender depois é complicado. Eles acharam que eles podiam soltar o pitbull e depois botar no canil de volta. Sim. Soltaram o pitbull começou a morder eles, e aí? Mas isso não tira também a cota de responsabilidade de alguns desses setores por terem aberto o portãozinho e soltado o pitbull. Nesse sentido, você tem toda a razão. Tem toda a razão. Realmente. O processo todo de destruição política do governo Dilma e tudo mais foi alimentado, não tenha dúvida, quanto à imprensa. Eu não sei se eles tinham noção de que poderia gerar, obviamente, isso. Te falo porque a gente fazia lá o CQC e foi acusado de ser o veículo que elegeu o Bolsonaro. Quando abriu espaço lá por uma inocência irresponsável que o programa teve, que eu assumo, de sacanear achando que aquilo não ia dar em absolutamente nada. Nunca passou pela cabeça de ninguém que isso poderia virar alguma coisa. Virou presidente da República. Se fez errado ou fez certo na hora de brincar com esse assunto, eu não sei te dizer. O que acontece é que o resultado foi esse. Obviamente. Eu acho que até uma parte da esquerda, cara, também houve uma subestimação de tratar o Bolsonaro como piada, tratar o Bolsonaro como caricatura, tratar o Bolsonaro como meme e não perceber o quanto aquilo que o Bolsonaro falava encontrava, de algum modo, eco nos piores sentimentos que as pessoas tinham guardadas e às vezes tinham receio de colocar naquele armário, né? Naquele quarto de entulho do inconsciente de cada um. E o Bolsonaro mexia naquilo. O Bolsonaro ele consegue despertar e potencializar os piores sentimentos humanos. Porque tem um efeito que é uma coisa de exemplo, de alguém que vocaliza. É um efeito psicológico do líder. Então, se alguém fala, isso aí, tem que ser torturado mesmo, tem que matar, tem que morrer. A pessoa podia achar isso, mas tinha um mínimo de pudor social de não dizer uma barbaridade dessa. Quando ela vê alguém dizendo, e esse alguém é uma figura pública, que começa a ser admirada, vira um ícone de uma cultura pop de submundo, e começa a acontecer isso, as pessoas se sentem mais à vontade também de vocalizar a mesma coisa. E é nesse sentido que ele também abriu a caixa de Pandora para os piores sentimentos da sociedade brasileira. Esse era o clima que estava alimentado ali. É claro, hoje, olhando retrospectivamente, é fácil a gente dizer, olha, talvez o CQC podia ter feito de forma diferente, talvez a própria esquerda poderia ter tratado de uma maneira menos irônica e subestimando e ter feito o enfrentamento de forma correta durante os 4 anos que ele foi alimentando esse mito, esse ícone nas redes sociais. Né? Agora, talvez naquele momento, de fato, muitos não perceberam. No caso da imprensa, é que saiu do controle deles. De boa parte das empresas de comunicação que queriam derrubar
o PT, queriam tirar a esquerda, tirar os vermelhos e tudo mais, alimentaram esses piores sentimentos, achando que depois podiam manipular e falar a saída é o Alckmin, né? A saída é o PSDB, que era a preferência, o candidato de estimação de todos eles. Só que também aí perderam a mão. Já era. Né? Morreu. É assim que a minha vida tá acontecendo desde 2017. Petri, eu não estou entendendo nada. Idem. Nada. Exatamente. Tudo tá acontecendo conforme tem que acontecer. As coisas finalmente estão dando certo na minha vida, cara. Eu não quero que ninguém bote olho gordo nesta merda. Mas tu te sente agradecida ou tu sente, caralho, isso aqui é muito estranho e vai acabar a qualquer momento? Eu sinto os dois. Tem dia que eu sinto isso aqui é muito estranho, alguém vai ficar muito olhando pra minha vida e vai tudo ruir. Ou, sabe, sempre que tá muito bom, vai ter uma tempestade, tá ligado? Vai ter alguma coisa ruim pra estragar. Mas aí tu acha que é uma força, é uma terceira força envolvida, não é uma coisa que simplesmente... Porque eu sinto assim, vai acabar porque o sonho vai acabar, porque é um sonho, e não vai, o sonho não vive pra sempre. Essa é a minha ideia. E ao mesmo tempo eu tô, caramba, tô curtindo muito isso daqui, tô amando, vai dar certo, não tem volta. Uhum. Eu pra mim é tipo... Eu só confio, assim, eu não sei exatamente o que tá rolando. Nisso. Eu fico pra caralho. Eu não fico tão noiada nisso, mas quando eu não tenho respostas, eu fico noiada. Como assim respostas? Quando eu não sei exatamente o que vai acontecer, quando eu fico esperando sabe? Quando eu fico esperando um projeto realmente fechar e acontecer, eu fico meio noiada. Eu fico, putz, não vai dar certo, não é isso. Mas depois, no outro dia, um minuto depois, eu tô assim, vai sim, você é boa. Você é uma campeã. Rock Balboa. Você é demais, você é talentosa. Eu tenho uma... You are important. You sabe? are awesome. You are awesome. You are... Girl, you go, girl. Girl, you are empoderada. You are the patroa. The patroa. Eu tenho uma, tipo, eu sinto que eu tenho uma... Em volta de todo o pessimismo e coisas horríveis que tem nessa cabeça, eu sinto que tem uma coisa lá que acredita, assim... Cara, isso aqui era exatamente o que era pra acontecer. Mas exato, às vezes a gente perde uma coisa e fala, bom, acho que vem outra coisa aí. Na nossa cabeça é melhor, mas daí vem o pior. É que o lance é que desde que as coisas começaram a acontecer, eu não perdi nada ainda. É só coisa... As coisas vão acontecendo e eu não... E é isso que eu fico meio... Porque eu não sinto que eu fiz algo, sabe? Pra ter essas coisas. Isso é a síndrome do impostor. Todo mundo fala isso. Né? Mas vendo de dentro é muito... Tipo, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Especificamente pra chegar aqui. Tá, mas você tá criando esse conteúdo? Eu tô. Pronto. Sim, eu sei. Pronto. Você não precisa ter feito nada antes. Ter tido uma vida batalhadora, uma história impressionante. Meu Deus, eu ralei, eu suei. Não, você começou a criar, o seu projeto prosperou. Parabéns. Vai que vai. O lado bom de ser assim é que quando eu leio um comentário negativo, eu fico, exatamente, é isso, cara. Eu não merecia estar aqui nessa merda. Tu me entende, cara. Tu me entende. Pelo menos alguém me entende nesse mundo. Um comentário de que tipo, você disse? Esse cara é muito ruim, não tinha que estar aí. Esse cara é muito sem graça. Tira esse cara daí. Mas é raro. Tu tá aqui, tu tinha que estar aqui. Pronto, velho. Você tá gostando de fazer isso? Sim. Então pronto. Mas eu sinto que se eu me livrar dessa sensação horrorosa, eu vou conseguir tocar muito melhor tudo, entendeu? Aí você precisa trabalhar. Tô numa batalha pra tirar trabalhar dentro da sua mente, mas tenho certeza que você vai, velho. Olha quantas coisas você fez nos últimos anos. Alguma coisa te puxou pra isso. Não é à toa. Esse mistério que é estranho pra ti foi quando tu foi no Master e depois tu foi no Flow. Aí, mas nesse período tu tava só no Instagram, tu não tava no YouTube? Eu tava só no Instagram. Mas no dia que eu fui no Flow, eu resolvi voltar com o meu canal também. No mesmo dia? No mesmo dia, já para aproveitar também o marco, né? Porque ir pro Flow é um marco, né? Sim. E num podcast, um dos maiores do Brasil, ter todo mundo te assistindo e você podendo compartilhar um pouco de quem você é informalmente, é um marco. E o Flow é enorme. Uma proporção gigante. Eu não tô babando ovo de vocês, não, viu? Tô falando aqui, mas não fica me chamando de baba-ovo, não. Então eu falei, cara, eu falei pro meu produtor, pro Gurgel, e ele falou, vamos aproveitar isso. Vamos voltar com o canal? Eu falei, agora eu tô preparada. Vamos. E aí eu voltei Porque se não for,
no tranco, eu não pego. Aham. Então é um tranco atrás de tranco na minha vida. E eu não tinha pensado em ser apresentadora de podcast. Mas eu achei a ideia muito legal. Falei, cara, o Igor que me deu a ideia. E aí fez plim na minha cabeça. Falou, cara, eu posso fazer isso. Sim. Eu posso fazer isso. Eu tô fazendo isso. E quando tu foi, o que mais deu, o que mais aumentou o engajamento contigo foi depois que tu foi no Flow, né? E aí tu foi muito bem aceita por todo mundo. Muito bem, cara. Eu fiquei muito feliz. Tu esperava ser tão bem, não foi só aceita, tipo, ok, bom convidado, foi muito bem aceita. Muito bem. Foi totalmente assim, braços abertos, comentários do tipo, nossa, uma das meninas mais da hora que já foi no Flow, meu, que troca ideia muito bem, não sei o que carisma. Eu fiquei, nossa, o ego fica, Sim. né, faz carinho no ego isso daí. Fiquei super feliz, porque o medo que a gente tem é, vou desagradar, vou mostrar que eu não sei nada, eu não sei falar, né, a gente fica com essa insegurança louca na cabeça. Quando a gente está gravando um conteúdo que é gravado, a gente controla mais ou menos o que a gente vai dizer. Quando a gente está numa situação que a gente não tem controle dos assuntos, do que será perguntado, a gente se sente meio impotente de não saber responder. Vai surgir uma coisa que eu vou ser burra, vou dar uma opinião burra, e aí a pessoa que vai ver esse meu recorte de 2 horas Achar que eu sou uma vai burra me do colocar cacete. nessa caixinha, entendeu? Porque a gente vive milhares de dias. Mas aquele recorte de 2 horas te definiu, entendeu? Mas eu fui bem aceita. bem aceita, eu fiquei muito feliz. Tu sabia de todas essas características que tu tinha antes de aparecer? Tu já sabia que tu era carismática, que tinha energia boa, ou foi uma surpresa quando tu... As pessoas, assim, comentavam no meu Instagram e tudo mais. Não é que eu sabia que, assim, que eu fui eu ali, entendeu? Eu fui eu e dei o meu melhor. É que eu digo, porque quando eu fui no Flow, eu fui lá, eu não sei quantos mil inscritos tinha na época. Eu acho que tinha uns 50 mil, 100 mil. Você foi num bem dos no início. primeiros. E eu não sabia o que eu era, né? E aí quando eu fui, muita gente até hoje me manda mensagem, eu te conheço por causa do Flow e gostei de ti por causa do Flow. Eu não sabia o que eu era, porque até então... Imagina, se o meu público hoje ele é pequeno, imagina como é que era naquela época, né? Então eu não sabia quem eu era especificamente no mundo. E aí quando eu fui bem aceito, pra mim foi um negócio, caralho, o pessoal curtiu. Mesmo eu não, tipo assim, não tendo algo sólido pra mostrar, né? Um projeto sólido, o pessoal curtiu você por quem você é. Por ter falado e trocado ideia. Sim, exatamente. Mas o Flow, inclusive, eles me chamaram pra apresentar o Vênus porque... por conta mais desse jeito de trocar ideia. Sim. Entendeu? No teatro tu teve curso de improviso? Tive. Isso é muito bom. Tive, cara. Isso é bom pra caralho. Tive no colégio. A minha professora Camila fazia vários jogos de improviso com a Isso é gente. muito bom. Muito. Isso é bom pra quem faz podcast, inclusive. Eu já fez clown? Não. Eu fiz Você fez? Eu já fiz alguns de improviso, workshop e tal. Eu já fiz oficina de teatro, que tem improviso pra caralho então, também. Tu curte essa área pra caramba, né? Pra caralho. Teatro pra mim foi sei lá, quando eu tava perdidaço, eu era jovem. Mesma coisa, que faculdade eu faço, aí eu ficava fazendo jornalismo lá e trancava e fazia jornalismo e arrumava o estágio, trabalhava. Mas tu já gostava dessa área? Comunicação ou... Sim, comunicação sim, eu sempre escutei rádio, músicas, piano, bateria, desde criança. E aí, todo mundo entra naquela fase da vida do vestibular e tal, que meio que quem tem uma alma artística é podado nesse momento, né? E, tipo, óbvio, a família não vai dizer, vai ser comediante, vai fazer podcast, que eles não sabem. Vai né? num caminho totalmente indefinido aí, meu filho. Porque não. Na época eu ficava revoltado com a família, que mandava pra fazer isso, né? E hoje eu já entendo, tá certo, né? Pensando nisso, eu não vou mandar meu filho aqui. Você tem um caminho todo florido e que a gente vê o arco-íris e a ponta do arco-íris lá no final, por que eu vou mandar meu filho num caminho aqui todo, num atalho, todo quebrado, que a gente não vê o que tem depois do rio? Mas é o caminho entendo. que ele quer ir, né? Mas eu acho que e nem esse caminho mais tem esse arco-íris no final do diploma, do trabalho. Esse aí já tá meio que caindo já também. É que pra geração dos nossos pais era isso, né? Era isso, por isso que eles nos indicam a fazer isso, né? Como fala? Faz a faculdade, encaminha. Nos encaminha. Eu tô precisando de palavras hoje. É o Google que não tem todas as palavras. Hoje eu tô meio bugada. E aí eu lembro que eu tava
tinha que fazer faculdade. Aí eu escolhi administração, nada a ver. Depois fiz jornalismo, porque eu gostava muito de rádio. Então eu pensei, sei lá, rádio talvez seja um caminho, rádio esportivo. Eu até trabalhei na área, como produtor de esportes lá numa rádio. Então eu fiquei ali, mas não era o negócio que pegava, né? E aí eu lembro que eu tava numa fase, assim, muito perdido, jovem, assim, eu tinha 20 e poucos anos, com aquele negócio de ter que se formar, arrumar um emprego, todo esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo tinha esse sonho de mexer com esse negócio que eu tô fazendo hoje, que era muito, tipo, machucava, era um negócio horrível, assim, uma vontade de fazer algo a mais que eu achava que nunca ia acontecer, entendeu? E aí eu fui procurar teatro, porque... Sei lá por quê. Eu pensei, arte, falar, expansão, sei lá. Aí eu tentei fazer stand-up lá, jovem, fui mal pra cacete. Aí no dia seguinte eu pesquisei um curso de teatro pra fazer. E aí eu comecei a entrar no teatro. E o teatro foi a primeira vez que um cara virou e falou pra mim, cara, tu tem que fazer isso aí. Porque eu fiz um curso intensivo de teatro de uma semana. E o cara falou, faz. E você foi bem pra caramba. Aí você se sentiu bem? Sim. Apesar da timidez, você falou que é um empecilho às vezes, né? Sim, ainda é. Mas é uma coisa que a gente vai quebrando, né? E também um treinamento na também. hora do ação, meio que a timidez sai. Tipo, agora entra no palco, faz o negócio. Eu faço. E daí quando acabou a cena eu volto e sento e fico... Fica introspectivo, assim. E aí, mas teatro foi meio que abriu minha cabeça pra caralho pra... Não sei, é um ambiente que te coloca em posições desconfortáveis. Te tira o tempo todo da zona de conforto e te faz perceber que você é livre para criar. Né? E aceitar as ideias. Isso foi mais importante. Nossa, muito importante isso. Principalmente numa criação de personagem. Na sua cabeça você pensa, eu não vou fazer porque vão achar uma bosta. E na cabeça deles faça, mesmo que for uma bosta. Faça. Porque de alguma coisa aí dessa bosta a gente vai conseguir achar. A gente vai lapidar. Sim. Uma coisa que eu lembro até hoje, que eu levo pra várias coisas hoje tipo assim, o professor ele passava um exercício que é tipo, eu tenho que fazer um cara com raiva. Aí eu fazer um cara com raiva. Aí ele falava, não, exagera, faz o máximo possível. Porque a gente corta. É mais fácil a gente chegar no ponto certo que a gente quer do exagero, né? É difícil ficar, não, mais. Vai no exagero, na pior bosta possível, que lá da bosta a gente consegue chegar no ponto que a gente quer. Puta, isso até hoje eu fico na minha cabeça, com tudo na minha vida. Com tudo. Eu também, cara. É do caralho. Isso foi muito importante. Uma vez eu tava com uma personagem que eu tava achando a ideia, a construção que eu ia fazer muito mal. Eu tava achando que eu ia fazer muito mal, então eu ficava entregando menos. E aí o diretor da escola, o Fábio, me puxou, sentou comigo e falou, faça. A gente tá aqui, você tá num curso, vamos começar por aí, esse aqui é um curso. Então a gente vai te direcionar. Mas se você tá pensando que é ridículo, que você não é bom o suficiente, que vai ficar ruim, faça. Mesmo sendo ruim. Se entrega... Porque a gente vai te ajudar a moldar. Mas faz. Aqui não tem certo e errado. Teatro não tem certo e errado. Tem ideias, várias ideias boas e ruins, que vão se misturando, né? E vão se moldando numa ideia da hora demais. É que eu não falo...